teoria das sombras, tá? O que isso quer dizer? Seja qual for a cor do objeto que você deseja fotografar, lembre-se que a cor da sombra de um objeto consiste em uma parte azul, se for a luz natural, e uma parte da cor do objeto, tá? A ser fotografado. Vamos examinar, eu errei aqui o português, vamos examinar o exemplo mais simples. Tente olhar para uma foto de uma paisagem coberta de neve, onde você descobrirá que a parte sombreada da neve, que você normalmente, né, seria levado a pensar que seja cinza claro, é, em vez disso, um tom de azul, ok? Nas fotos. Por que um tom de azul nas fotos? Porque a sombra, deixa eu voltar aqui, porque a sombra, ela reflete a cor, mas também ela se mistura com a cor do objeto. A neve é branca, a luz natural, né? Eu falei uma paisagem, ela se reflete azul. Por que é importante a cor da sombra, gente? Porque se eu estou fotografando algo que é muito colorido, tá? Vou citar um exemplo, são vários produtos de uma mesa. Eu quero vender o prato, eu quero vender a xícara, eu quero vender a toalha de mesa, eu quero vender tudo ali, tá? E eu tô fazendo uma foto para uma loja que vende acessórios de mesa, né? Decoração de mesa. E eu, como fotógrafa, tenho que montar isso. Eu tenho que saber que se eu não balanço bem a cor da sombra, ela vai marcar, ela vai manchar a foto de vocês, tá? Quando vocês estiverem fotografando. Por quê? Porque são várias cores que se misturam. E o mundo digital, a máquina digital, ela faz uma média, tá? Uma média de todas essas cores. Então, se eu tenho um objeto que é vermelho com um objeto que é branco, aquele objeto vermelho, ele vai ficar desmerecido, ele vai ficar com uma cor menos vermelha do que ela é. Aí tu diz assim, tá, André, isso não me interessa das cores. Beleza, mas tu tem que ver se isso não interessa para quem está vendendo. Por quê? Porque se eu vendo algo que tenha que ter uma atmosfera mais quente, por exemplo, uma festa de uma promoção, né, com aquela imagem fotográfica para o Dia dos Namorados, eu tenho que fazer algo que seja mais, né, romântico. Então eu tenho que levar em consideração a sombra, sim, que ela tem que ser mais romântica. Se, por exemplo, é o Dia das Mães, tem que ser uma sombra mais tênue e aquele vermelho, ele tem que ser o quê? Um rosa. Aquelas cores, elas não podem ser cores carregadas, porque cores românticas são cores, né, para passar uma emoção romântica de paixão. Se é o Dia das Mães, vão ter cores que tem que ser mais pastéis, mais delicadas, porque a gente está falando do quê? De um amor materno. Se fosse, por exemplo, o Natal, tem que ser cores mais, como eu posso dizer, não é comoventes, tá? Porque são com luzes de natais, essas cores, elas terão, não, eu tô misturando italiano aqui. Elas têm que ter, tá? O Natal, cores quentes. Então, elas vão ter uma cor, assim, mais caravagesca, tá? Não dramática, gente. Cores mais quentes. Então, essa sombra, ela vai ter uma sombra mais marcada. Não linear, mas mais marcada. Por quê? Porque ela tem que ter um volume diferente. Porque o Natal, ele, né, no nosso imaginário coletivo, ele tem que ter essa atmosfera mais quente, tá bom? É essa uma das importâncias, tá? De saber a teoria das sombras. Por isso que é muito importante saber o tipo de luzes que a gente utiliza, tá? Em qualquer condição, porque a minha intenção aqui é ajudar vocês a fotografar em qualquer condição de luz e ambiente, né? Sem ter que passar horas na pós-produção e, né, entregar um trabalho de alto nível. Então, é necessário entender que tem vários tipos de luzes, mas tem duas luzes principais, que é a luz natural e a luz artificial, tá? Nesses dois pilares das luzes, a gente tem que entender a sombra que elas produzem.
E também de acordo, né, com o tipo de luz, o tipo de sombra, qual é a sensação, a emoção, a percepção que eu quero passar nessa foto. Porque sim, a sombra comunica emoção, a sombra comunica sentimento, sim.